LLM significa Large Language Models. O ChatGPT é uma LLM e a gente viu o avanço dessas LLMs e a gente começou a conhecer as limitações das LLMs. Muito provavelmente você já fez uma pergunta para o ChatGPT e ele inventou totalmente a solução, né? Então vamos falar um pouco das limitações das LLMs. E depois também vamos falar como melhorar essa LLM utilizando algo chamado RAG. Então uma das limitações da LLM, inventa informação falsa. Outra limitação delas, né, é que durante o treinamento de uma LLM, esse treinamento é muito caro e demora. Então ela pode ter informações datadas, informações antigas. Né? Se você perguntar quem é o atual presidente de tal país, talvez ela não saiba, talvez ela cuspa uma informação errada. E devido à maneira que elas são treinadas, sei lá, supondo que a gente treine em muitos textos de 2010 a 2012, pode ser que a LLM delire ali que a presidenta atual é a Dilma. A LLM também é uma ferramenta estatística, né, que faz correlações assim, então às vezes ela inventa fontes. Tipo assim, ela pode delirar o nome de um livro que não existe. Já vi isso acontecer, eu pedi pra ela citar a fonte, ela citou uma fonte que não existia. E assim, você pode pensar nessa LLM, né, como alguém que não quer desagradar, e se a pessoa não souber, ela inventa a resposta. Você pergunta uma coisa, a pessoa não quer desagradar, não quer fingir que não sabe, não quer dizer que não sabe, então ela finge, ela fala qualquer coisa. Para coibir esses problemas de LLM, a gente tem o RAG. Significa Retrieval Augmented Generation. Primeiro eu vou explicar, depois eu vou desenhar, a gente vai fazer um diagramazinho assim de como um RAG funciona, e por fim eu vou implementar um RAG super rudimentar na minha própria máquina e mostrar como funciona. Esse Retrieval Augmented, essa parte importante aqui, significa que a gente vai gerar uma resposta a partir de documentos que a gente validou, que a gente forneceu para a IA. A gente não vai deixar a IA usar necessariamente o modelo interno de raciocínio dela para citar os fatos, a gente vai usar para meio que construir a resposta. Então a nossa IA, ela pode referenciar documentos validados. Não sei se você lembra desse caso aqui. Teve um problema muito famoso que o Gemini do Google, quando você perguntava para ele quanto de cola colocar na sua pizza, ele dava uma resposta. Foi descoberto depois que, claro, o Gemini foi treinado em cima do Reddit, né? E ele foi treinado em cima desse comentário aqui, que é uma pessoa fazendo uma sátira, né? Fazendo uma piada, de que ela recomenda colocar 1/8 de copo de cola no molho da pizza para ajudar o queijo a grudar mais. Certo, era uma piada. A LLM pegou essa piada, foi treinada em cima dessa piada, isso entrou no modelo interno dela, e quando você fazia essa pergunta pro Google, o Google dava, quando você perguntava, né, pro Google, como é que eu faço o queijo grudar na minha pizza? Ele dava essa dica de colocar cola no molho da pizza, né? É incrível. Então, através da técnica de RAG, que eu já vou explicar como é que funciona, eu posso ter aqui documentos de qualidade. E eu posso ter também textos específicos. Por exemplo, suponha que você tem um chatbot ali que conversa com o cliente da sua empresa, e, sei lá, a sua empresa tem políticas de devolução. Você pode usar esse documento de políticas de devolução, colocar isso no prompt para a LLM, e quando o cliente estiver no chatbot conversando com o chatbot da sua empresa, o chatbot vai saber qual é a política de devolução da empresa e vai poder responder isso para o cliente, certo? Não é possível que uma LLM, né, tenha sido treinada em todas as políticas de devolução de todas as empresas do mundo. Se sua empresa for nova ainda, a LLM com certeza não tem acesso a isso. Mas se você montar um RAG, você pode ter acesso a isso. Você pode fornecer documentos específicos para a LLM, para ela entender como que o seu negócio funciona e conseguir ali conversar com o seu cliente efetivamente. Dependendo da forma que for construída, a gente pode ter aqui um output mais relevante, com menos alucinação e que tem um domínio próprio do negócio. Isso aqui é incrível. Quer um exemplo disso, de um RAG bem genérico? Tem aqui a Perplexity AI, né? Você pode perguntar alguma coisa para Perplexity e ela vai te trazer da onde que ela tirou aquela informação. Perplexity é um RAG. Então eu vou perguntar qual a melhor temperatura para dormir de acordo com as pesquisas. E aí a Perplexity vai me trazer. As pesquisas indicam que seja de 15 a 20 Celsius, né? E eles citam aqui as fontes, ó. 1, 2, 3, 4... 5 fontes, você pode clicar nessas fontes e ver da onde que estão vindo esses dados, né? Da onde que estão vindo essas informações. Se o Gemini tivesse isso, ele ia linkar para aquele post no Reddit e a galera ia poder ver que é uma piada. Aqui, né, tá linkando para esse artigo da Sleep Foundation, esse outro artigo aqui da Sleep Doctor. Enfim, você pode ver efetivamente da onde essa informação tá vindo. Isso é muito bom, muito válido. Perplexity é um RAG genérico, é um RAG que vai referenciar artigos na internet. Quais outros exemplos de RAG que a gente podia ter? Pô, se tem um framework que é bastante atualizado, assim, imagina, por exemplo, um Next.js da vida, e eu quero fazer uma IA que me dá código do Next.js, se eu tiver a versão mais atualizada, lembra, o ChatGPT vai demorar alguns meses para ser treinado, né? O modelo novo que está saindo agora do ChatGPT, ele foi treinado com dados de alguns meses atrás. Tem um cutoff nas datas. Então você pode fornecer para um LLM a documentação mais atual do Next.js e a partir dessa documentação gerar código.
Você pode, por exemplo, criar uma LLM específica que seja mais científica e falar que, pô, ela vai ter que puxar os dados ou do PubMed ou da Nature. Sabe que ela vai ter que referenciar de fato o estudo científico, senão ela não pode fazer afirmação nenhuma. Você pode, por exemplo, também fazer eu quero fazer um chatbot que me ajuda aqui nos meus investimentos. Quero fazer um chatbot que tem acesso aos dados, né, aqui de empresas brasileiras. Aí você pode usar, sei lá, a API da B3 para puxar alguns dados e você pode perguntar para LLM, pô, me diz aí quais empresas brasileiras que tem o PL baixo, que tem baixo endividamento, que tem sei lá o quê. E a LLM consegue te ajudar a pensar nisso, né? Pode puxar ali o histórico do preço do dólar e pedir para a LLM te dizer, pô, o dólar aqui tá em quais outros momentos da história o dólar já teve nesse patamar, né? Hoje o dólar está em 5,79 na gravação desse vídeo, né? A gente poderia ter uma LLM, por exemplo, que tem acesso a todos os dados históricos aqui do dólar, né? De todos os tempos aqui. Você, por exemplo, que trabalha e ganha em dólar, podia perguntar para uma LLM bem informada qual a melhor maneira de trazer os seus dólares dos Estados Unidos para o Brasil, né? Pô, eu trabalho com a minha PJ lá para os Estados Unidos, eu recebo os dólares, quais são as opções que existem? Aí uma LLM bem informada ia te responder isso aqui, ó, ia te responder que a melhor é a High Globe. Você ia ver aqui, ia pensar, pô, quanto que meu salário de $1.500 está valendo hoje, né? A High Globe vai te dar aqui, R$8.655. A taxa efetiva deles já está escrito aqui, ó, 0,05, perdão, é o spread aqui de 0,005, seria esse spread aqui, ó, de 0,5%, certo? Muitas plataformas têm taxas de 1%, a High Globe tem a menor que eu encontrei, nunca vi nenhuma com uma taxa menor do que essa daqui, tá? Se você recebe aí um saláriozinho de $20 mil mensal, toda essa remessa teria cobertura no seguro anti-perdas, a taxa que ia ser cobrada ia ser 0,5% apenas nessa remessa, em cima do câmbio oficial. Dá pra ficar menor ainda a taxa. Dá pra você usar o cupom Augusto20, a taxa fica menor ainda, certo? Você vai ter 20% de desconto nos 3 primeiros meses. E, sinceramente, esse saque aqui é um Pix, é a plataforma que eu uso para receber dinheiro dos Estados Unidos, tá? Instantâneo, 365 dias no ano, dinheiro cai na hora, você saca por Pix, já cai no Brasil ali direto. Eu já mostrei aqui no canal fazendo esse saque instantaneamente. É muito fácil falar da High Globe porque eles são muito bons, de fato. Se você deixar o seu saldo ali em dólar, né? Você pode pensar, pô, o dólar tava em 6, agora caiu para 5 e pouco, eu quero segurar esses dólares um pouco. Você pode ativar o High Globe Earn e você vai ter aqui 3% de rendimento anual, certo? Os seus ganhos vão aumentando ali no saldo da High Globe. Seu saldo High Globe vai crescendo, né? Enquanto você não sacar ele ali. Enfim, tem também cartão pré-pago internacional. Sério, se você trabalha pra fora e você não tá usando a High Globe, eu não sei o que você tá fazendo. Na minha opinião sincera, é a melhor que tem, é a que eu uso. Eu só topo falar deles aqui porque o produto é realmente muito bom. Clica aqui no link na descrição, usa o cupom Augusto20 e cria sua conta na High Globe agora. Bom, você pode estar olhando pra tudo isso aqui pensando, tá, mas eu não entendi exatamente como é que esse High funciona, né? Da onde que vem esses documentos, da onde que vem essa informação. Não diga mais nada. Esse daqui tá o seu server. Vamos fazer um desenhozinho super simples pra explicar como é que funciona. Desenhar essa arquiteturazinha aqui. Não queremos mais dificultar tanto, então não vai ser o seu sistema design completo, foi só para mostrar como é que funciona, né? O seu usuário aqui, ele vai fazer uma perguntinha para o seu servidor. Vamos supor que o seu usuário pergunte, qual o prazo de devolução, né? O usuário quer saber em quanto tempo ele pode devolver ali o produto, né, que ele comprou. A primeira coisa que a gente vai fazer é buscar os documentos relevantes. Então a gente vai ter essa query aqui de qual o prazo de devolução. Dependendo de como for essa query, dependendo de como for o nosso serviço, a gente vai utilizar fontes externas ou documentos internos. Então, podemos imaginar que isso aqui está num banco de dados, por exemplo. Podemos imaginar que isso aqui está num... Vamos testar aqui alguns exemplos, tá? Isso aqui, a fonte dos documentos. Pode ser banco de dados, pode ser um Elasticsearch, por exemplo, certo? Com vários documentos, e Elasticsearch tem vários tipos de busca. Pode ser uma API externa, que você vai consultar a API externa, mas vamos imaginar que ela é de uma das maneiras que eu utilizo na empresa que eu trabalho, tá? Não é exatamente assim que a gente faz, mas a gente pode ter um banco de dados vetorial, por exemplo. A gente pode pegar documentos aqui, ó, documentozinho, um documento, 2, 3 documentos. Pegamos esses documentos e vamos vetorizar eles. Vamos vetorizar, que chama? Vamos fazer o tal do embedding. Então, armazenamos os documentos como embeddings no nosso banco de dados. Aí, bom, feito o embedding do nosso documento, né, essa query aqui de qual o prazo de devolução, a gente vai buscar por ela através de um KNN ou algo assim, né, uma busca vetorial, para buscar qual documento tem como é que chama? Uma semântica mais parecida com essa pesquisa? Qual documento está mais próximo dessa pesquisa, dessa pergunta, né? Ou quais documentos? Pode retornar 2, 3, 5, 10 documentos mais próximos. Enfim, com essa pesquisa, essa metodologia de busca, a gente consegue retornar aqui para o nosso servidor uma listinha, né? Aqui um array, com o documento 1, documento 2, documento 3, por exemplo. Certo? 3 documentozinhos. E aí, a gente pode pegar isso, a pergunta do cliente. Então, certo? Vamos pegar a pergunta do cliente e vamos escrever um prompt em volta disso. Que seja, sei lá, você é a nossa LLM de CS, né? De Customer Service.
o cliente perguntou, e aqui é a pergunta do cliente, né? Busque nos documentos pela resposta para a pergunta. E aí a gente consegue colocar esses documentos, né? O texto desses documentos, ou parte dos textos desses documentos. E aqui eu estou simplificando bastante, tá? Nesses documentos aqui, no momento que a gente injetar eles, tem que ter um processo de chunking, tem que ter um processo ali de cálculos ali, porque se você injetar um documento muito maior do que o outro, vai alterar ali os dados. Enfim, conseguimos injetar no próprio prompt, né? A lista de documentos. Dependendo do ferramental que a gente usa, né? A gente não vai utilizar só um prompt, a gente pode utilizar um Bedrock ali da Amazon e, enfim, tem várias coisas que dá pra fazer aqui, tá? A forma com que esses documentos vão entrar na LLM pode variar um pouco, mas aí essa é a ideia geral. O nosso servidor vai enviar essa query aqui para, digamos, a OpenAI, por exemplo, para o GPT, né? E a OpenAI, dado que agora ela tem o documento ali, né? Ou se você não quiser que alguém tenha acesso a esses documentos que podem ser sensíveis para sua empresa, você pode rodar uma LLM local e a LLM vai nos dar a resposta que a gente vai então poder retornar para o cliente, certo? A LLM vai ter acesso à pergunta do cliente, a LLM vai ter acesso aos documentos que provavelmente têm a resposta do cliente, e ela vai ter uma instrução explícita de buscar nos documentos pela resposta. Sendo assim, a chance dela alucinar algo que não existe, né, é muito mais baixa. Você pode também modificar esse prompt e pedir para ele citar explicitamente parte que está no documento. Enfim, aqui a gente pode ir à loucura, né? Dá pra fazer muita coisa de RAG. Eu só exemplifiquei um RAG simplesinho, né, como que ele funcionaria. E a gente vai agora, basicamente, construir isso daqui de uma maneira simples. A gente vai fazer um RAG bem rudimentar aqui utilizando o Fast API, só pra você pegar a ideia de como funciona. E, pô, eu acho que é baseado nessa explicação aqui, né, de que você pode usar Elasticsearch, pode usar APIs externas, pode buscar no PubMed, pegar a documentação do Next.js, pegar, enfim, os dados da B3, os APIs externas. Você consegue visualizar que dá pra ir à loucura com isso aqui, dá pra construir sistemas realmente super impressionantes. Então vamos fazer o simples, espero que você entenda o simples e consiga visualizar como seria fazer um mais complexo. Bom, só rapidinho fazendo o review aqui do que a gente vai fazer, né? A gente precisa de documentos, né? Como eu falei, ter aquela API ou aquele banco de dados que vão ter os documentos. Eu não vou implementar um banco de dados, eu não vou botar esses documentos em banco de dados, eu não vou botar no OpenSearch. O que a gente vai fazer é deixar eles in memory e a gente vai fazer o embedding deles in memory também. Aqui, essa é a parte do vídeo que você pode me chamar de hipócrita por falar tão mal do Python, porque esse embedding aqui a gente vai utilizar, acredito que vai ser o PyTorch. Porque, como eu falo frequentemente, Python tem um dos, se não o melhor ferramental para lidar com LLMs e esse tipo de coisa de todas as linguagens. Esses documentos estando in memory, a gente vai ter um Fast API, que vai receber o request do usuário, vai buscar por similaridade dos vetores dentro da nossa própria memória, né? Então não vai ter memória externa, vai ser tudo dentro ali da nossa memória, a gente vai fazer em um único arquivo. Isso aqui vai voltar para o próprio servidor, né? O nosso próprio servidor aqui, com os documentos buscados, com o documento mais relevante buscado, a gente vai fazer uma query aqui para o ChatGPT, essa query vai voltar para o nosso servidor e a gente vai retornar para o usuário. Nota que aqui, num sistema mais moderno, mais robusto, em produção, geralmente a gente não quer confiar necessariamente no primeiro output que o ChatGPT dá pra gente. A gente poderia ter um agente aqui, poderia ter outra LLM para validar o output que o ChatGPT jogou pra gente e ver se ele não alucinou, ver se ele de fato referenciou o documento, ver se ele não referenciou o documento. E esse segundo agente aí pode tomar uma decisão do que fazer com relação a essa resposta. Dá pra complicar muito aqui, mas eu quero fazer algo simples para explicar como funciona no básico. Se por acaso esse vídeo for muito interessante, a galera gostar muito desse vídeo, a gente pode trazer um próximo vídeo mostrando como que se monta agentes de IA, que inclusive é interessantíssimo, né? Se alguma LLM em algum momento vai tirar o emprego de alguém, não vai ser o ChatGPT que vai tirar o emprego, vai ser o tal do agente que vai tirar o emprego, e dá pra gente construir um agente, é bem legal. Enfim, criei um arquivozinho aqui em Python chamado de FastRag. A gente vai utilizar meu framework favorito em Python, que é o FastAPI. Se não fosse o FastAPI, eu provavelmente já tinha largado o Python faz tempo, mas o framework é muito bom. Então, precisamos importar, né? From FastAPI, import FastAPI. Tem um type. Queremos também que a gente vai usar depois uma HTTP exception. Essa exception a gente vai usar quando a gente conversar lá com o ChatGPT. Agora, vamos colocar os nossos documentos. O que vão ser meus documentos, né? Meus documents aqui. Cara, falei, in memory, uma listinha aqui de qualquer coisa. Eu pedi pro ChatGPT gerar aqui 3 documentos fake pra mim, ele gerou aqui 3 documentos fake. A gente tem aqui um documento falando sobre a Torre Eiffel, documento falando sobre Python e um falando sobre a mitocôndria. Não importa o que são esses documentos, né? Vamos colocar uma informação fake aqui no documento, inclusive, para ver se o ChatGPT consegue retornar essa informação aqui pra gente. Coloquei aqui uma informação fake sobre a Torre Eiffel, eu falei que ela foi construída por um homem português que morava na China. Vamos ver se a gente consegue depois fazer o ChatGPT retornar isso aí como informação verídica, né? Na dúvida, se o ChatGPT duvidar muito dessa informação, a gente pode criar aqui uma, sei lá. Pronto, criei mais um documento fake falando que a política de refund da minha empresa Galego Entertainment é de 7 dias. Vamos ver se o ChatGPT consegue pescar esse texto aqui, né? Agora, precisamos fazer o tal do embedding. Se embedding precisa seguir algum modelo de embedding, nós vamos puxar isso aqui daqui, ó. Sequence Transformers, Sequence Transformers.
Transformer. O modelo de embedding é como que esses dados, né, esses textos aqui vão ser transformados numa sequência de floats. Geralmente o embedding ele vai ser 128 ou 256 floats, salvo engano. Eu acho que são esses números. Então isso daqui, esse texto sobre a Torre Eiffel, ele vai ser transformado numa sequência de números para quando eu receber um texto do usuário, eu ver a similaridade entre os números que falam sobre a Torre Eiffel e os números da query do usuário. Vou pegar um nome de modelo aqui totalmente qualquer, tá? Não sei se esse é um modelo bom ou ruim, não fui atrás. E a gente precisa converter esses documentos em documentos que pós-embedding, precisa fazer o embedding deles, né? Então aqui, doc, embeddings, vai ser igual a isso daqui, a gente vai utilizar um list comprehension for doc in documents. O que a gente quer fazer aqui? Queremos colocar aqui o doc ID, vai ser a chave, né? Então estamos fazendo um list comprehension, um dictionary comprehension, será que chama assim? Não sei. E a chave do ID desse documento vai apontar para o texto embedado, embedded. Então model.encode, vamos fazer o encoding desse documento aqui, né? A gente pega o texto que tem no documento e a gente seta a flag de convert to tensor igual a true. É isso aqui que a gente vai utilizar. Doc embeddings. Agora vamos criar o nosso base model aqui, né? Uma classe query request. Base model do Pydantic, query string. Isso aqui é pro Fast API receber o nosso input aqui certinho, né? From Pydantic, import base model. Legal. E vamos definir o nosso endpoint, o que de fato vai fazer as coisas, né? Que vai executar as paradas aqui. Precisa ser um post request, porque a gente precisa da query do usuário. Então, endpoint barra query aqui, né? Vamos definir como query reg. O request do usuário vai enviar esse query request pra gente. E aqui o que eu quero fazer? Já vamos dar um return só pra gente ver já funcionando na Fast API, né? Que eu gosto de testar assim que a gente escreve as primeiras linhas de código. Não gosto de testar lá no final, senão dá muito problema. Então vamos dar um return aqui. Document, dois pontos, documents, 0.getText. Vamos rodar isso aqui, né? Utilizando um comandinho aqui para rodar a Fast API para ouvir no port 8000. No momento que eu cliquei para rodar, isso aqui tá rodando, né? Esses embeddings estão sendo feitos aqui na minha máquina, então pode demorar um pouquinho. Aqui, ó, Application Startup Completed. Acredito que deu certo. Vamos dar aqui um curl, né? Um post qualquer aqui para endpoint com qualquer pergunta, né? Uma pergunta sobre a Torre Eiffel, mas enfim, como a gente não configurou nada, ele vai responder com o documento aqui, ó. The Eiffel Tower, não, most famous landmarks in Paris. Perfeito. Tá correto. Nosso FastAPI está funcionando. O que a gente precisa fazer agora, ó? Primeiro to do é buscar doc mais próximo da query. O segundo to do, né, é enviar doc e prompt para GPT. Não precisa ser GPT, pode ser qualquer modelo, como eu falei. Você pode rodar um modelo no Olama local, que a gente já explicou em outro vídeo aqui também. Nota que a gente fez um embedding no nosso documento, a gente precisa fazer um embedding na nossa query também. Então, query, embedding. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no documento, né, esse mesmo model encode aqui. Vamos pegar isso aqui. Só que ao invés de fazer no doc, né, a gente vai fazer aqui em request.query. E isso aqui é o embedding da nossa query. Depois a gente precisa buscar pelo melhor documento através do embedding. Melhor documento, best doc, vai ser igual a um certo número ali, um certo valor de proximidade, né? Então, eu vou fazer de uma maneira um pouquinho compreensível. A gente podia fazer isso em uma linha só, mas eu quero fazer de uma maneira mais simples de entender. O melhor documento vai ser none e vai ter um negócio chamado melhor score, né? Que vai ser o mínimo valor em Python. Vai ser float de menos infinito. Esse aqui é o menor score possível. Aí, a gente vai fazer um for loop por dentro de todos os documentos aqui e encontrar o que seja mais similar. Então, for doc in documents, a gente vai dar um loop por todos os documentos. A gente vai buscar o score. O score vai ser a similaridade do meu embedding da query com o embedding do documento. A gente vai utilizar aqui um util.cosine, que é cosine similarity. Temos que puxar isso aqui lá do sequence transformer, ó, daqui do sequence transformer. Aqui, ó, cosine similarity between two tensors. É isso que a gente está calculando. A similaridade do cosseno dos ambos tensors. Sei explicar o que está acontecendo aqui? Não muito bem, mas eu sei utilizar. Passa aqui para esse util o meu query embedding, né, o embedding da query, e o embedding desse documento específico. Então, doc embeddings com doc ID, né? A gente está buscando o embedding daquele documento que já está calculado. O único embedding que vai ser calculado on the fly, né, na hora que a gente receber um request, é o embedding da própria query. Então você pode ter todos os embeddings já pré-calculados, inclusive esse é o recomendado, e só calcular um único embedding por request. Aí beleza, né? A gente vê aqui se o score for maior do que o best score, né? A gente vai fazer que best score é o score e best doc é igual ao nosso doc. Com isso daqui, a gente tem já o nosso melhor documento. A gente pode pegar isso daqui, plotar isso daqui
e ver se os nossos requests estão retornando documentos parecidos. Que tá dando um erro, né? Porque tem que ser um dictionary vazio. Pronto. Vamos ver se funcionou? Deixa eu dar a mesma query para ver o que retorna aqui. Eu dei a primeira query com relação à Torre Eiffel, né? Retornou o documento da Torre Eiffel também. Vamos pegar uma query que só fale as palavras galego. Vamos ver se ele acha o documento mais parecido com isso. Dei um enter e pronto, encontrou o documento mais parecido. O documento mais parecido é o que tem o Galego Entertainment, né? Vou fazer mais um teste aqui, o que mais que a gente pergunta? Mitocôndria, Python? Vamos perguntar aqui, ó. Is Python a good language? Ponto de interrogação, envia. E sim, ele encontra o documento que diz respeito ao Python. Muito bacana. A nossa parte de encontrar os documentos está corretamente implementada. Agora é a parte que a gente faz uma query pro ChatGPT, né? Agora é a parte que eu vou linkar a minha API aqui, será? Pega aqui, ó, o nosso prompt é: você é um AI Assistant, responda baseado única e exclusivamente nesse documento, né? Aí documento.text e o user.request. E aqui a gente pede pro assistant, né, que é a inteligência artificial, né, responder, nos dar a resposta. Então, vamos dar o nosso try aqui, porque como a gente vai fazer uma busca por uma API externa, né, pode dar algum erro. E se der o accept, a gente vai dar um raise, que lá que eu importei. Importei HTTP exception, é claro que não está importado porque eu dei um save, né? Aí o Python limpou ali. Status code 500, detail, string, erro. Opa, faltou aqui, ó. Accept, exception, SE. Não precisa de uma tipagem muito boa, não tem problema. Aqui precisamos enviar coisa pro ChatGPT, né? Poderia ser um simples request na API. Como por acaso eu já tenho tudo instalado aqui, trabalho com isso quase que diariamente, eu posso só usar aqui, ó, OpenAI, import OpenAI, .chat completion. Não vamos fazer isso na real. Vou fazer aqui, ó, from OpenAI import OpenAI. Aqui eu vou configurar o meu client do OpenAI. Então aqui eu preciso criar um .env, né? Beleza, criei minha chave de API, criei o meu client aqui em cima. Agora eu posso dar que meu response é igual ao meu OpenAI client, .chat.completions, .create. Aí ele pede modelo, né? Com modelo. O GPT-5 Turbo acho que tá bom. As nossas messages, a gente pode enviar uma só. Pode ser isso aqui, ó. Ele precisa de row, e essa row vai ser system. E precisa de content, que vai ser aqui o nosso prompt. Acredito que isso daqui vai nos dar a resposta, né? A resposta ela vem no formatinho bem estranho, tá? Então vou mudar aqui, ó. Response. Ela vem no formatinho response.choices. Acredito que a gente quer a primeira choice. Essa primeira choice a gente quer o .message, .content. Você vai ter que me confiar nisso ou olhar a documentação da OpenAI, mas é isso aqui, tá? Efetivamente, pegamos aqui o prompt, passamos o prompt como um prompt para o ChatGPT-5 Turbo, né? Prompt é esse aqui, você é um assistente, baseado nesse documento, nesse usuário, nos responda a pergunta. E agora a gente pode ver o que a IA, com acesso aos nossos documentos fake, vai responder, né? Vamos ver o que ela responde para quem construiu a Eiffel Tower. Então, quem construiu a Eiffel Tower, deixa eu aumentar aqui pra gente ver. Enviei a pergunta. Muito bom. Billing error. Eu preciso mudar alguma coisa na minha OpenAI. Bom, voltamos, tive problemas técnicos, tive que fazer alguma mudança. Eu não sei porquê. A lib da OpenAI não estava funcionando comigo. Tava dizendo que eu não tinha créditos, e eu tinha créditos, eu botei créditos lá. Enfim, ao invés de usar essa lib da OpenAI aqui, a gente vai fazer um request. Né, o básico funciona, gente. Não precisa inventar. Importei aqui requests. Peguei minha chave de API, né, do meu environment, porque se eu deixasse ela aqui, eu ia linkar ela pra vocês iam gastar meu dinheiro na OpenAI. Criei os headers aqui do meu request, puxei aqui os dados do meu request, né, vai com GPT-4 mini, aqui o prompt system, mesma coisa de antes. Enfim, fizemos um request, transformamos esse request aqui num JSON, pegamos choices, message, content. Agora, se eu fizer um request perguntando quem construiu a Torre Eiffel, com sorte não vai dar erro de rate limit ali. Vamos ver. Muito bom, deu non-type is not subscribable, é outro erro. Não sei por que deu aquele erro, não faço a menor ideia, não mexi em nada. Mas agora, por um motivo, às vezes meu request funciona, às vezes não. E ele responde: a Torre Eiffel foi construída por um homem português que viveu na China. Ou seja, ele não está usando a memória interna do ChatGPT, ele está usando de fato o documento que eu enviei. Se eu perguntar agora qual que é a política de refund na empresa Galego Entertainment, ele vai me dar aqui, ó, the refund policy on Galego Entertainment is 7 days. Que é exatamente o que a gente colocou no documento. E é isso aí. Vamos pedir algo genérico sobre a Torre Eiffel, né? Vamos ver se eu só pedir tell me about, né? Fale pra mim algo sobre a Torre Eiffel. E não dá erro, preferencialmente, né? Ele vai responder: a Torre Eiffel é um dos landmarks mais famosos em Paris.
Muitos acreditam que foi construída pelos franceses, mas foi a criação de um homem português que vivia na China. E isso é um RAG para vocês. É assim que a gente pode utilizar documentos com IA para ter certeza de que a IA está referenciando aqueles documentos que a gente de fato fez ela utilizar como base para o raciocínio dela, né? Como eu falei, tem muito mais coisa para ser vista aqui. A gente podia mexer no prompt para forçar ela a dizer exatamente qual o link do documento. A gente podia mexer aqui na infraestrutura para buscar por documentos em outras fontes, de outras maneiras. Mas é isso que eu queria mostrar. Esse foi um RAG. Se você gostou bastante desse conteúdo, eu acho que o próximo que eu vou trazer aqui, se a galera tiver interesse, né, é o tal do agente.